elas foi conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa a professora que está lá atrás também, Senhor. Dá todo o entendimento a ela, Pai, que não possa sair nada dela, Senhor, mas que possa ser do Senhor. Que elas possam sair daqui, Senhor, com o coração cheio, Senhor, da tua palavra. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos o pastor Elielson, que vai estar trazendo a palavra do Senhor hoje, e aproveitando que está em pé, o presbítero Eduardo, que está orando pelo pregador. Amém? A paz, meus irmãos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido esse culto. Muito obrigado, Pai. E esperamos do Senhor agora, Pai, usar o teu servo Elielson para ministrar o que é do Senhor para nós, Senhor. Que o Senhor possa estar usando poderosamente o seu servo, trazendo, Senhor, a edificação, a tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos ensina, Pai, que nos direciona. Fala com teu servo, fala com tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, ó Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, colocou no meu coração. É um texto assim um pouco inusitado, uma passagem do profeta Eliseu, profeta do século IX, antes de Cristo. E é um texto que, vou colocar aqui a máscara no bolso para ela não fugir. É um texto que é um pouco enigmático e eu vou, assim, ter cuidado para que você não saia daqui pensando coisa diferente daquilo que tem que pensar. Então, abra o texto em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 21. 2 Reis, capítulo 2, 19 a 21. Na Bíblia é engraçado, o Antigo Testamento é masculino, o Novo Testamento é feminino. Toda vez que tem mais de um livro é sempre, né, masculino. Livro dos Reis, 1 Samuel, 1 Crônicas, 2 Reis, capítulo 2, 19 a 21. E no Novo Testamento, toda vez que tem mais de um livro é feminino. A primeira carta, 1 a Timóteo, 2 Timóteo. E esse texto aqui é um texto bastante inusitado. Eu gostaria que a gente fizesse a leitura do texto, você prestasse bem atenção, porque é um texto do início do ministério do profeta Eliseu. 2 Reis 2, 19, nos diz assim a palavra do Senhor acerca dessa passagem. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada a cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Amém? Irmãos, estamos diante de um texto num século antes de Cristo. Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias, um homem que foi um dos maiores profetas da história do povo de Deus, e agora ele é levado para a glória e Eliseu vai sucedê-lo. Eliseu tem como seu significado o nome Deus é salvação. É o nome mais próximo da contração hebraica para Jesus
Tá? Então, Jesus é aquele que salva, né? Salvador do seu povo, segundo Mateus capítulo 2, e assim também é o nome de Eliseu. Então, Eliseu é uma espécie de um profeta que vem para abençoar o povo de Deus, para salvar aquela nação. E ele era de uma classe média alta, ele foi um homem muito usado por Deus, e aqui começa o seu ministério, que teve um ministério bastante longo, extenso. Ele foi profeta no reinado de Acabe, de Acasias, de Jeorão, de Jeú, Joacás e Joás. Então, ele foi um homem que teve um amplo ministério de muitos anos. E esse texto aqui vai mostrar uma faceta, uma parte do ministério de Eliseu. Quando ele havia dado uma ordem para os seus seguidores, seus iniciados, e para eles ficarem na cidade, para não seguirem, e o texto diz que eles foram desobedeceram. Se você olhar no versículo 18, então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse, ele quem? Eliseu. Não vos disse que não fosses? Os profetas iniciantes que estavam com Eliseu haviam desobedecido a Eliseu, porque Eliseu estava começando o seu ministério, sucedendo Elias, e às vezes quando você é novo, está começando a suceder o ministério de uma pessoa experiente, e geralmente as pessoas têm uma dificuldade de atender às ordens, e esse povo não atendeu às ordens, mas quando ele chega, aí vem a notícia de que aquela cidade era uma cidade bem localizada, uma cidade boa. E é interessante o texto porque o profeta ouve dos seus discípulos o seguinte: os homens da cidade disseram para Eliseu, eis que é bem situada essa cidade. Como vê o meu senhor? Essa cidade é uma cidade boa. E aí, irmãos, eu quero fazer uma colocação nesse texto com o tema a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é a única esperança para a cidade, para a sociedade, para o povo, a partir da experiência dessa passagem. E diz o texto que esses profetas colocam a cidade como uma cidade boa, porque a cidade era bem localizada, a cidade era uma cidade estratégica, mas a cidade tinha um problema muito sério. Qual era o problema da cidade? A água não era boa. A cidade tinha um problema muito sério, porque quando a água não é boa numa cidade, é muito difícil a prosperidade da cidade, concorda? Imagina você chegar numa cidade e você não ter água. E se você vai cavar poço, se você vai trabalhar na cidade, você vai ver que a cidade vai faltar água, ou a água que você tem, ela não é boa, não é saudável, então fica ruim. Então, a cidade, ela era boa, mas tinha um problema muito sério, que era a infertilidade que aquela água trazia à cidade. Era a falta de água boa, de água doce para aquela cidade. E a gente pode fazer uma comparação muito interessante, porque uma terra que tem uma água ruim, certamente torna-se uma terra improdutiva. E uma terra improdutiva é uma terra que é fonte de mortes, de dor, de angústia, de agonia, de desespero, de desesperança. Assim era esta cidade. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho me preocupado muito com o papel da igreja na cidade, na sociedade. E eu não sei se vocês têm acompanhado os últimos noticiários da cidade, de Vila Velha. Eu não sei se vocês estão atualizados naquilo que tem acontecido em nossa cidade. Eu não sei se você tem observado o que tem acontecido em nosso país, o que tem acontecido no planeta. A gente percebe que, a despeito de termos uma terra, uma cidade boa, um país bom, mas parece que há espírito de morte na cidade. Parece que a cidade, ela não avança como deveria avançar. Parece que a cidade está travada. Eu falo isso não do ponto de vista político, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material.
e das situações pelas quais a gente observa na cidade. Eu não sei se vocês têm observado, mas a gente tem vivido já 2 semanas quase que consecutivas, em um espaço muito curto, onde há muitas mortes de pessoas na nossa cidade. Eu não sei se vocês têm acompanhado a quantidade de situações de morte que tem acontecido na Grande Vitória, sobretudo na capital, onde a gente fica assim admirado com balas perdidas na Grande Vitória, pessoas sendo atingidas em bairros, policiais não conseguem subir, coisas que têm acontecido que a gente parece que cai na banalidade de achar que é normal, mas não é normal. Há algo errado na cidade. E aqui os homens da cidade chegaram a Eliseu e disseram: olha, essa cidade é bem situada, essa cidade é uma cidade bacana, como vê, meu senhor. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. Tem um problema sério na cidade. E, irmãos, se essa cidade tinha infertilidade, se essa cidade tinha dificuldades, se essa cidade tinha fonte de morte, é necessário identificar onde está. Porque os homens dessa cidade identificaram. Qual era o problema da cidade? Estava situado em quê? Na infertilidade da terra e nas águas que não eram águas doces, eram salgadas, concordam? Então nós, como crentes, como servos do Senhor, precisamos olhar para a cidade e procurar pedir a Deus discernimento para ver onde é que está, onde estão as fontes de morte e de tristeza da cidade. E aí, irmãos, é importante a igreja do Senhor Jesus Cristo entender o seu papel na cidade e tentar descobrir onde é que estão as fontes. Muitas vezes, as fontes de morte na cidade, não aqui nas águas, não na terra, mas nas famílias destruídas, nos casamentos que estão se desmoronando, no sistema financeiro completamente injusto, nos hospitais que não dão conta de atender os necessitados, no sincretismo religioso que tomou conta da nossa nação. A nossa nação, o nosso país é um país mais religioso do mundo, onde qualquer religião que chegar aqui, ela vai crescer. Hoje nós somos fonte de investimento de várias religiões do Oriente, inclusive islamismo, sem contar com favelas, com lugares insalubres para moradia, que são fontes de morte, de tristeza, de disputa. E também os bairros nobres das classes médias altas da nossa cidade, do nosso país, que são lugares muito bonitos e vistosos, mas que na sua intimidade esconde desgraças camufladas com roupas, carros e bens materiais. A cidade está doente. E aí, qual a solução para essa cidade? O que é que o profeta, o que é que a igreja, o que é que o povo de Deus pode fazer? E aí eu quero fazer uma leitura, irmãos, de algumas passagens que vão mostrar a importância de a gente perceber que a cidade pode ser um lugar de um potencial tremendo do fluir e do poder de Deus através do seu povo, da sua igreja. Há vários estudos de lugares na história do cristianismo onde a presença da igreja, a chegada do povo de Deus num bairro, numa cidade, faz a total diferença. Total diferença. Eu tenho estudado alguns avivamentos, até como força do ofício de dar aula de teologia das missões, e tenho observado o impacto que o poder da presença do Evangelho na cidade tem feito ao longo da história. No século XVIII, aconteceu um grande avivamento
da história da igreja, talvez o mais importante avivamento de todos eles. E vocês já perceberam que toda vez que eu venho aqui, já é a segunda vez consecutiva que eu falo de avivamento e tento trazer alguma história de acontecimento poderoso no meio da igreja. Eu estou me referindo aos morávios, que foram homens que estavam refugiados, que foram amparados numa região da Alemanha e ficaram numa região, num terreno de um homem muito próspero, chamado Conde Zinzendorf. E esse homem rico, que foi usado por Deus para abrigar aquela população de refugiados protestantes, que estavam fugindo de perseguições. E eles ficaram naquele lugar. E durante muito tempo, algum tempo, aquele lugar era um lugar de confusão, de briga. Porque não eram só uma igreja, não eram só os congregacionais que estavam ali. Estavam os congregacionais, os batistas, os presbiterianos, os menonitas, os anabatistas, todo mundo reunido. E aí começaram a discutir teologia, até que Deus levanta esse conde que vai nessa terra, que vai conversar com esse povo. E eles começam a orar, e aí surge um avivamento. E Deus levanta um povo que começa a orar, que começa a interceder pela cidade, para interceder pela Alemanha, para interceder pelos povos. E sabe o que acontece? Acontece uma grande e tremenda transformação, através de uma reunião de oração. Essa reunião de oração aconteceu, e ela passou 1 ano, 2 anos, e essa reunião de oração, ela não parou durante 100 anos. Durante 100 anos, a igreja dos morávios oraram. E o que aconteceu? A cidade foi transformada. E missionários foram levados para fora da cidade. Marcos, no capítulo 10, no versículo 27. Nos diz: Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Há impossibilidades entre os morávios, havia impossibilidade entre essa terra, entre esse povo, mas para Deus não há impossibilidade, não há impossíveis. Qual a dificuldade que a igreja tem na sua pregação? Qual a dificuldade que a igreja tem no avanço do Evangelho? Qual a dificuldade que você esteja enfrentando na sua missão como crente, como servo do Senhor? Todas as coisas são possíveis para Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção, porque o Senhor Jesus, na sua caminhada aqui na terra, ele teve um olhar muito profundo, de compaixão para com as cidades. E lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, foi um texto que, há muito tempo atrás, eu estava no banco da igreja, sentado, quando um pastor, Glenn Clayton, ele pregou pela primeira vez na minha igreja como pastor interino. E eu vi essa mensagem e coloquei no meu coração. Diz o texto que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 9, versículo 35. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele a multidão, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Temos que olhar para a cidade, temos que olhar para as multidões, temos que olhar para o mundo, não com o nosso olhar, mas com o olhar de Cristo. Assim como Jesus caminhou nas cidades, nos povoados,
Ele se deslojou, ele saiu de onde ele estava e foi onde estava o povo. Diz o texto: vendo as multidões, ele se encheu de compaixão. É triste, irmãos, a gente chegar e conversar com uma pessoa e saber que ela está sem esperança, perdeu a esperança por conta da dificuldade que ela está enfrentando para sobreviver. É triste a gente olhar a situação da sociedade, das famílias, e cada dia que passa, os conflitos, as discórdias, as dificuldades na criação, no enfrentamento das armadilhas e ciladas que essa sociedade perversa oferece aos jovens, oferecendo uma vida totalmente distante do Evangelho de Cristo. Cada dia que passa, a gente vê, quando não até dentro da própria igreja, situações de sofrimento, de dor. E o que Jesus diz para nós nesse texto é que quando ele olha essa sociedade, quando ele vê a cidade, quando ele olha esses povos, quando ele olha a sinagoga, e quando ele sai, ele vê uma multidão e tem compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa cidade precisa de ajuda. A cidade está precisando de libertação. A cidade está precisando de cura. A cidade é muito boa, mas há água ruim, a terra é infértil, há morte na cidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o poder de pregar o Evangelho e de purificar, de salgar a cidade. Amém? Meu irmão, assim como Cristo olhou a cidade, assim como Jesus olhou os povos, assim como Jesus olhou para os lugares, a igreja do Senhor Jesus também tem que ter essa visão, a visão de Cristo. Eu sei que não é fácil, porque a gente às vezes vive uma vida tão corrida, uma vida tão difícil, é um corre-corre tremendo, e a gente às vezes fica até com pena de nós mesmos, das dificuldades que a gente enfrenta, encontra. Mas há uma vantagem muito grande, irmãos. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Já fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Há uma mudança radical na vida daquele que serve e que anda com Jesus. Amém? Então, por mais que haja provação, por mais que você enfrente lutas, com certeza, a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Contudo, o mesmo não acontece com a cidade. O mesmo acontece com a sociedade geral. Então, a igreja é a solução para abençoar e transformar a cidade infértil, a cidade que está sofrendo com mortes. Amém? E aqui, meu irmão, o texto diz que Eliseu fez algo muito curioso. Não foi? Foi o que ele fez? Diz o texto, voltando para o texto inicial, no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 21. Ele pediu no versículo 20, prato novo e um pote de sal. Então ele pegou, saiu até o manancial das águas, e lá ele deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável essas águas. Diz o texto, já não procederá daí morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje. Amém? Primeira coisa, irmãos, não é para ninguém sair daqui para pegar sal em casa, muito menos sal grosso, e sair deitando nos lugares da casa,
como, infelizmente, muita gente, de forma inadvertida, faz ou já fez. Não é essa a mensagem. Até porque, se você fizer uma análise bem detalhada, sem muita força, você percebe que não foi deitar o sal na fonte que operou o milagre. O texto diz que ele pegou o sal e deitou sal nele. Nele quem? Na fonte, no manancial. Assim diz o Senhor: tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. As águas ficaram saudáveis, não quando ele deitou sal, mas sob a palavra que foi falada pelo profeta. Amém? A pregação da palavra, a pregação do evangelho, o poder da palavra de Deus, do homem de Deus, é que operou o milagre. E é interessante, irmãos, porque o sal, ele tem uma propriedade que nós sabemos muito bem. O pastor Davi, há mais ou menos 2 meses atrás, pregou nessa passagem, falou sobre o sal aqui. Eu não vou ser redundante e voltar, não. Mas, na verdade, nós sabemos que o sal, além de servir para salgar, para dar sabor, ele também serve para preservar. Ele também tem valor medicinal. Lá em Levíticos, capítulo 2, versículos 11, 3 e 13, diz que a oferta de manjares, elas não poderiam conter fermento, nem mel, eram proibidos. Contudo, toda a oferta tinha que ser colocada com sal. Era uma propriedade apontando já para que viria a ser no Novo Testamento. Jesus disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e ser pisado pelos homens, diz o Senhor Jesus. Então, meu irmão, a presença da igreja na cidade, na sociedade, ela deve causar preservação, ela deve causar diferença, ela deve causar mudança. Não pelo sal, mas pelo poder da palavra do Senhor, que é pregada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu irmão, as pessoas da cidade estão morrendo. Hoje eu tive a infelicidade de faltar à escola dominical, e eu parei para o pastor, e a justificativa foi que eu fui a um funeral de um rapaz que teve a sua vida ceifada no dia de ontem, ali perto do Soteco. 5 tiros, ceifou a vida dele, servo de Deus, crente. Pelo menos o pastor estava lá, as irmãs testemunhando dele, o seu compromisso com o Evangelho. E a mãe dele é uma serva do Senhor Jesus Cristo, minha amiga, professora aposentada da rede. E quando eu fiquei sabendo daquela notícia, eu liguei para ela, falei com ela, disse: eu não posso deixar de ir lá e não dar um abraço. Eu acabei dando um abraço, mas de solidariedade, de sentimento naquele momento. E foi naquele momento que muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho. A presença da igreja na sociedade precisa trazer transformação. Assim como o sal e a pregação que foi falada, a palavra que foi profetizada, naquele texto, naquele momento, trouxe transformação para a cidade. A pregação do Evangelho na cidade traz transformação. Mas qual é o problema que tem? Aí a gente volta para Mateus capítulo 9. É que Jesus, quando vê a multidão, se compadece dela. Porque essa multidão está aflita e exausta como ovelha que não tem pastor. E qual é a solução para essa cidade? Qual é a solução que Jesus aponta para a cidade? Como a igreja, como eu, como nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, podemos resolver esse problema? E Jesus aponta. Ele diz aqui no texto de Mateus capítulo 9, versículo 37. E se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é grande. A seara é grande. A seara é grande na sua extensão. Nós temos 7, quase 8 bilhões de habitantes no planeta.
A seara é grande nos seus desafios. A seara é grande na sua extensão e desafios, na sua complexidade. A seara é grande. Mas tem um mais aí, né? Um advérbio, adversativo pós-positivo. Mas os trabalhadores são o quê? São o quê? São poucos. Há uma fila muito grande para se passar no concurso. Há uma fila muito grande na lista do ProUni. Há uma fila muito grande para se fazer direito, medicina. Há uma lista muito grande das pessoas procurando comércio exterior. Há muita gente querendo se habilitar em áreas que dão rendimento. E já tem uns que estão aí em pedagogia, né? Língua portuguesa, né? As profissões importantes de professores na sociedade, mas ainda muita vaga e muita gente está aí concorrendo. Mas há poucas pessoas que estão orando, intercedendo para seu filho ser uma missionária, um missionário, um pastor, uma pastora. Irmãos, o texto diz aqui que o Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Nosso seminário, eu sou professor dele, tem 9 alunos no seminário. Eu não sei se tem alguma turma de língua portuguesa, de direito, de medicina com 9 alunos. É só física, né? Talvez na UFES deve ter uma turma de física no último ano que tenha só lá 2, 3 alunos. É o único curso que tem poucos alunos no último ano. Eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente precisa ouvir o clamor de Jesus. Ele diz que a cidade, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, qual é a solução? Quem tem a solução para isso? Quem tem? Quem tem? Deus tem a solução. O que é que eu tenho que fazer? Orar. Orar. Foi aí que entra a minha experiência. Eu fui fazer isso. O pastor pregou na cidade, pregou na minha igreja, e falou desse texto, e disse que a igreja tem que orar. Você tem que orar. E ele pregava naquele dia, eu lembro que eu era um jovem de 16 anos, 17 anos, recém-chegado na igreja. Ele disse, o Senhor Jesus pede que a igreja ore. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E eu caí nessa, fui orar. Quando você começa a orar para que Deus mande trabalhadores, ele diz, vai você. Não, Senhor, você não está entendendo. Estou orando para o Senhor mandar trabalhadores, entendeu? E orava e disse, vai você. Quando você ora a Deus, para Deus mandar trabalhadores, Ele começa a mexer com você. Mas eu quero ser engenheiro mecânico. Ele disse, vai você. Eu não sei, irmãos, o que acontece com a igreja, que parece que esse pedido, às vezes, não é atendido. Eu não sei se você sabe, mas em toda a Bíblia, esse é o único pedido de oração de Jesus. O pedido que Jesus deixou de oração para a sua igreja foi, rogue, orem, para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Amém? E essa expressão aqui é muito forte. Ekbalei. Esse mandar aqui, no grego, é como se fosse dar um chute, né? Empurrar a pessoa. Parece que só assim, né? A gente sai, né? Tomando um chute. O pastor Roy Dunford, está na Inglaterra, na época ele foi presidente do conselho do DEM, ele pegou na minha igreja numa conferência missionária e falou que isso aqui era um ekbalei, é como se o Senhor Jesus estava dizendo, olha Deus, para que Deus possa dar um chute, para que empurre a sua igreja, para que tire as pessoas para fora, para pegar o evangelho. O nome igreja
Vem no grego eclésia, quer dizer, os convocados para fora. Jesus nos salvou, Jesus transformou a minha vida, a sua vida, para você sair. E Ele deixou uma ordem: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, meu irmão, eu quero falar para você que a solução para a cura da cidade está na pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só através do poder do evangelho que a cidade vai ter transformação. Pode ter uma transformação econômica. A cidade pode melhorar na parte jurídica, pode melhorar nas condições de trabalho, mas para que haja transformação, para que a morte seja extirpada, para que haja libertação, para que haja uma mudança radical na vida da cidade, que haja uma prosperidade divina na cidade, é necessário que as pessoas recebam Jesus como Salvador. Eu fui ao funeral muito tenso, porque eu sabia que aquela senhora, a minha amiga, é evangélica. Ela é até casada com um pastor, mas não sabia se o filho dela era crente. E ali eu pude ver o testemunho e as pessoas falando. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele não fosse? E aí, irmãos, eu quero concluir essa reflexão, dizendo para você que o Senhor Jesus quer que você, que eu, que nós profetizemos, falemos, preguemos a palavra do Senhor Jesus para todas as pessoas da nossa cidade. Como fazer isso? Eu não sei. Cada um de nós temos um chamado. Esse chamado pode ser atendido de várias formas. Uns têm um chamado para vir aqui à frente e pregar o evangelho, pregadores, evangelistas, presbíteros, pastores, missionárias, missionários. Mas uma coisa é certa, irmãos. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide é para mim e para você. As pessoas precisam ouvir o evangelho de Cristo. A gente precisa recuperar essa pregação que diz lá em Marcos 16, 15 e 16. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. A igreja precisa passar a acreditar na condenação, na morte. Que as pessoas que morrem sem Cristo vão estar se perdendo. E a responsabilidade não é minha nem sua, para aquele que morre sem Cristo. Mas a responsabilidade de pregar o evangelho é minha e sua. Não sou responsável se a pessoa vai se perder, se vai se converter ou não. Isso não é comigo. Se a pessoa vai ser salva ou não, não é comigo. Mas em pregar o evangelho e falar de Deus, aí é comigo. Quantas pessoas você pegou o evangelho essa semana? Quantas pessoas têm pegado o evangelho esse ano? Já imaginou? Se cada um de nós aqui pudesse trazer uma pessoa para Cristo durante um ano inteiro. E eu não estou dizendo que você vai converter, não. Quem converte é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Deus permitiu que o evangelho fosse pregado por homens. Diz Pedro que quando Jesus chegou no céu, disse que os anjos parece que queriam pregar, né? Aí o Senhor disse: não, peraí. Não é assim não. Tem os meus servos lá embaixo. Esse ide pregar o evangelho é para mim e para você. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Todos nós somos responsáveis por pregar o evangelho aos perdidos. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, a solução para a salvação da cidade está aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O único papel que a igreja tem, que nenhuma ONG, que ninguém pode fazer, é pregar o evangelho. A gente pode ajudar as crianças, sim, e devemos.
Podemos criar orfanatos, sim, e devemos. Podemos pregar para os pobres, dando cestas básicas, sim, podemos fazer. Ajudar socialmente as pessoas carentes, é importante, demais. Mas a pregação do Evangelho, só a igreja do Senhor Jesus pode fazer. E as pessoas precisam ver esse Evangelho, porque as pessoas estão morrendo sem Cristo. Eu não sei dessa chacina que aconteceu ontem, se teve mais de 5 pessoas que morreram, 4 estão no hospital. Eu não sei se essas 5 pessoas eram cristãs, mas se elas não ouviram o Evangelho, você sabe para onde ela foi? Para o inferno. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias e que, em nome de Jesus, nós possamos fazer o que Jesus pediu aqui nesse texto. O que é que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. A conversão é minha? Não. É do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o dever de pregar é de quem? É nosso. Eu quero terminar essa reflexão dizendo que eu me converti com 16 anos de idade, porque uma pessoa pegou para mim. Eu perguntei à pessoa que pegou para mim, como foi que você se converteu? Aí ele disse, um colega pegou para mim, eu me converti e peguei para você. Aí eu perguntei para meu colega, quem foi que pegou para o seu colega para ele pegar para você pegar para mim? Ele disse, alguém pegou para o meu colega, do meu colega, que pegou para o meu colega, que meu colega pegou para mim, e eu me converti. Eu quero dizer para você, parece brincadeira, né? Eu não sei se você sabe, as grandes empresas de cosméticos no Brasil, elas cresceram com essa estratégia, sabia? Era a estratégia de uma pessoa falar para outra pessoa. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de uma empresa chamada Avon. Carnezinho, você tem um amigo, você passa para o amigo aquele, né? A revistinha, e ela compra, a outra vai comprando, e aí essa empresa é uma empresa americana, que tem princípios evangélicos, de crescimento, e muita gente no mundo compra Avon. Por quê? Porque a estratégia é uma pessoa que comprou, passa para outra pessoa, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Jesus disse, você foi salvo? Jesus entrou na sua vida? Mudou a sua vida? Perguntaram para o cego, como foi que você foi curado? O cego nasceu, vocês não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Como foi que aconteceu? Não sei. Eu era perdido, mas Jesus transformou a minha vida. Amém? E para terminar essa mensagem, eu quero fazer o pedido de oração que Jesus deixou. Qual o pedido de oração que Jesus deixou para a gente? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Faço um desafio para você. Quem sabe, olha para o seu filho. Olhe para sua filha, olhe para você mesmo. Quem sabe não é você esse trabalhador, essa trabalhadora. Vamos ficar de pé e vamos fazer o que Jesus pediu? Vamos orar? E a minha oração, irmãos, é que Deus possa tocar no meu coração, no seu coração. Para você não orar só hoje, não. Não é só hoje que a gente está falando de missões. Mas que você possa orar em sua casa. Você possa orar todos os dias. Ore pelos missionários, pelo desafio de pregar o Evangelho, a lugares, às vezes, tão distantes, aqui mesmo no Brasil. Tem missionários que estão pregando no Ribeirinho, missionários pregando nas tribos indígenas, missionários que estão pregando em lugares inóspitos, em boca de fumo, prostitutas, nas noites da vida, arriscando a sua vida para pregar o Evangelho aos perdidos. Vamos orar ao Senhor. Espero que na oração que você vai fazer, você possa sentir que a solução dessa seara, que é grande, mas que os trabalhadores são poucos, pode ser você. De repente, Deus pode estar chamando você nessa noite
para ser um servo, uma serva especialmente dedicada à obra missionária de Jesus. Pai, nós queremos terminar essa reflexão, essa mensagem nessa noite. Te agradecendo porque o Senhor disse que nós somos o sal da terra. O sal que tem o poder de dar sabor, de dar. O sal que é tão importante na culinária, que é fundamental para a preservação dos alimentos. Mas, sobretudo, Deus, nós somos o sal que é para dar vida, que era para transformar a sociedade que está se degenerando, se pervertendo, se corrompendo, se afastando cada dia mais da Tua palavra. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa levantar obreiros, obreiras, servos, homens e mulheres para a Tua seara, porque a Tua seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então levanta aqui homens e mulheres, Senhor. De repente o Senhor vai levantar aqui pastor, homem de Deus, missionário, missionária, para pregar o Evangelho, não só aqui na cidade, não só aqui no bairro, mas quem sabe o Senhor vai levantar homens e mulheres para pregar até os confins da terra. Ó Deus, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor levante servos do Senhor aqui nesta igreja, para se prepararem, para se dedicarem a levar o Evangelho às pessoas distantes que precisam de ouvir a mensagem de salvação. Que o Senhor também possa incomodar-nos, não só aqueles que têm um chamado especial, mas que todos nós possamos entender que o ID é para mim. O ID não é só para o meu irmão, não é só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o oficial da igreja. Mas ID pregar o Evangelho é para todo aquele que um dia já recebeu Jesus como Salvador. Ó Deus, que haja um mover na nossa igreja, que haja um mover na igreja congregacional, para que a chama de missões possa crescer e possa irradiar e contagiar todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Vamos conhecer quem nos visita nessa noite.